Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, como estão? Eu sou a professora Leide Souza e essa é a disciplina de Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional. Eu vou iniciar com minha audiodescrição. Eu sou mulher, pele branca, cabelos castanhos, longos e lisos. A minha blusa é preta, estou usando a blusa preta com detalhes brancos. A calça é preta e estou usando umas sandálias coloridas. Eu estou no estúdio do IFRO, atrás de mim tem uma parede branca com alguns detalhes escrito EAD. Então, meu sinal na comunidade surda é esse. Vamos começar a nossa primeira aula, nossa primeira unidade, tratando sobre a gestão de pessoas no setor público. Então, a gente vai começar falando sobre a evolução da gestão de pessoas. Para além do setor público, a gestão de pessoas, ela é reconhecida como um elemento que pode ser utilizado em todas as organizações e já está sendo utilizado há muito tempo. Então, vamos olhar aqui que a gestão de pessoas é responsável por um conjunto de políticas, práticas que permitem a conciliação de expectativas entre quem? Entre a organização e as pessoas, para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo. Realizar o que, gente? A expectativa que cada um tem em relação ao que quer, ao seu objetivo pessoal, ao seu objetivo profissional e também aliado aos objetivos da organização. Então, a gestão de pessoas dentro de uma organização, ela vai traçar alinhar, no caso, essas duas perspectivas, a individual, de quem trabalha lá, os objetivos individuais e profissionais e os objetivos organizacionais. Mas a gestão de pessoas nem sempre foi como hoje é nas organizações. Então, nós vamos conhecer como foi a transformação da gestão de pessoas com o tempo. Então, essa transformação, ao longo do tempo, eu trouxe aqui alguns aspectos interessantes e uma marca temporal. Então, até 1930, a gestão de pessoa, ou na verdade era conhecida como departamento de pessoal, esse departamento de pessoal, ele percorreu pela década de 50, 65 e ainda hoje a gente pode encontrar em algumas organizações. Então, até 1930, ela tinha uma função contábil. Que função é essa? Ela era focada nos aspectos da contabilidade que marcam o quê? Frequência de quem está trabalhando, é o antigo ponto de cartão de ponto, no caso, né? Então, ela vai também focar nos quantitativos, nos pagamentos, nesses elementos bem básicos. Já mais adiante, em 1950, nós vemos que o departamento de pessoal ele vai assumir uma função legal alinhada com as leis trabalhistas. Nesse enfoque, nós vemos que as organizações, elas começaram a se preocupar em implementar as leis, né, as leis trabalhistas. Então, eles visualizaram questão de férias, questão de benefícios, questão de folhas de ponto. Então, tudo isso que pode compor segurança no trabalho, né, compor as regras das leis trabalhistas que devem ser implementadas pelas organizações e quem pode ajudar a organizar e implementar essas regras são a gestão de pessoa, no caso, o departamento de pessoal. Mais adiante, em 1965, ou até lá, ainda nessa concepção do departamento de pessoal, nós temos a função
voltada mais para a área técnica. O que seria essa função voltada mais para a área técnica? As empresas, elas começaram a se importar, né, ou a contratar pessoas que têm formação profissional, que eram mais técnicos, né, que trabalhavam mais com habilidades do fazer, da atividade fim da organização. Então, todas essas três funções, a contábil, a baseada em leis trabalhistas e aquela focada em área mais técnica, elas pertencem ao modelo de departamento pessoal, o departamento de pessoal, que ainda existe em muitas das organizações hoje em dia. Mais adiante, nós podemos notar que houve uma mudança na nomenclatura. Recursos humanos. Então, até 1985, a gente viu que os recursos humanos, eles eram focados mais na administrativa, ou função administrativa, como nós chamamos. Então, com essa perspectiva, o que acrescentou? É o que você pode estar se perguntando. Acrescentou que foram agregadas às empresas, por meio dos recursos humanos, estratégias e ferramentas mais voltadas para uma melhor administração. O que quer dizer? Começou-se a falar sobre cultura organizacional, né, como melhorar uma cultura organizacional, sobre qualidade de vida no trabalho, sobre como organizar melhor, sobre como fazer com que as pessoas possam trabalhar melhor nas organizações. Então, mais adiante, e aí uma questão mais atual, a gente pode ver que a partir da década de 1990, começou-se a chamar de gestão de pessoas todas essas atividades que trabalham com o pessoal dentro da organização, focada principalmente na função mais estratégica. Então, o que a gente pode verificar com isso? Que o termo gestão de pessoas, ele não é só trabalhar com pessoas de uma pegada ou de um foco mais administrativo, mais contábil, mais trabalhista, né? Na verdade, ele vai além. Gestão de pessoas vai trabalhar com políticas, com planejamento a longo prazo, onde as pessoas, elas vão ser não só um mero trabalhador, mas elas vão ser formadas pelas organizações, elas vão ser instruídas, elas vão ter um desenvolvimento dentro da organização para que elas, por meio da sua ação, da sua função, elas possam contribuir para a implementação do planejamento estratégico da empresa. Veja que eu já usei o termo planejamento estratégico. Então, essa visão estratégica aqui, ela está aliada, ela está incluída dentro da gestão de pessoas. Mas você deve estar se perguntando, com todo esse histórico, toda essa evolução, existem quer dizer que a parte contábil, a parte trabalhista, a parte mais administrativa ou o departamento de pessoal sumiu? Não. Hoje, na nossa sociedade, nós temos vários tipos de organizações, algumas ainda trabalham focadas no departamento de pessoal, só para cumprir as questões trabalhistas, questões contábeis, as questões técnicas. Tem outras que estão focadas ainda e usam o termo recursos humanos, que é mais focado nas estratégias e ferramentas administrativas, e tem outras empresas que estão trabalhando com tudo isso, né, porque não elimina, mas tem o departamento de pessoal, tem os recursos humanos, e elas também implementam essa visão mais estratégica. Então, percebo que essa evolução, a gente encontra todas essas características dentro das organizações hoje em dia. Vamos seguir? Então, dentro da organização pública, que é o nosso foco, gostaria que vocês pensassem, refletissem comigo quem é o servidor público. O servidor público, ele é a pessoa, eu diria, que vai estar compondo um ambiente das organizações públicas. Então, esse é o contexto que a gente vai tratar sobre gestão de pessoas. Vamos conhecer, então, quem é esse agente. Para começar, a gente tem que lembrar que a administração pública ela é formada por servidores públicos e outros agentes. Por que outros agentes?
Porque existem vários formatos de ingressos de pessoas no serviço público. E ele pode ocorrer por meio de concurso público, por meio de nomeação de cargos em comissões, são os CDS, FGs, enfim, várias siglas. E também por meio de empresas terceirizadas ou por meio de bolsas, então tem vários outros tipos de ingresso. O ideal é que a gente saiba que os direitos e os benefícios, eles estão destinados aos servidores públicos e aos empregados públicos, naquelas pessoas que ingressam na carreira por meio de concurso. Entretanto, todos estão submetidos aos mesmos deveres e penalidades previstas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que dentro da administração pública, nós temos servidores públicos e outros agentes que não ingressam por meio de concurso, mas por outras formas. Mas todas as pessoas que trabalham na gestão pública, elas estão submetidas aos mesmos deveres e às mesmas penalidades em caso de mau uso do recurso ou do serviço público. Interessante isso, né? Porque, veja, é importante a gente perceber quem é essa pessoa que a gente está falando dentro da administração pública e como a gente vai tratar sobre gestão de pessoas dentro desse contexto. Mais adiante, a gente vai aprofundar a perspectiva da gestão estratégica de pessoas. E o porquê que a gente vai fazer esse enfoque? Só para a gente estabelecer esse processo. A gestão estratégica de pessoas é um movimento, é uma tendência mais atualizada que a gestão pública, a administração pública vem implementando em várias esferas, governo federal, governo municipal, governo estadual, empresas públicas, porque por meio da gestão estratégica de pessoas é como se orienta e se maximiza ou utiliza melhor os recursos humanos. Então, qual que é o foco da gestão estratégica de pessoas? O foco dela é o alcance dos resultados esperados por meio de planejamento, uma palavra que nós já tínhamos usado, monitoramento constante das ações. Os líderes nessa dinâmica da gestão estratégica de pessoas, eles devem estabelecer uma conexão muito clara entre o desempenho das pessoas e o desempenho da organização. Para implementar a gestão estratégica de pessoas, é importante alinhar o quê? O que a gente já tinha falado antes, competência dos trabalhadores e as competências organizacionais. Então, eu diria que essa é a dinâmica mais usual ou que o governo, ou os governos, né, que a gente trata de governo federal, governo estadual, governo municipal, as fundações, as empresas públicas, todas as empresas que têm ligação com o governo, elas estão mais direcionadas a adotar essa estratégia dentro da sua operação com trabalho com as pessoas. Então, veja como é interessante. A visão que eu diria para você focar na gestão estratégica de pessoas é a redução de gastos e o melhoramento do desempenho das pessoas e da organização. Então, eu espero que você tenha aprendido mais aqui. Essa foi a nossa primeira aula. Eu mostro para vocês aqui todas as referências que nós utilizamos. Espero que vocês possam aprofundar além dessas referências, que aí a gente pode também estabelecer um diálogo mais tranquilo, mais pontual nas próximas aulas. Então, eu espero você na próxima unidade, na aula da próxima unidade. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.